Vai ser muito breve. Primeiramente, eu queria começar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Jesus. Muito obrigado por nos ter trago em paz e segurança. Obrigado por toda a organização desse evento, porque o Senhor cuidou de cada detalhe e capacitou cada um envolvido, Pai. Abençoa aqueles que ainda vão chegar, trazendo a tua paz, a tua segurança, porque tudo que fazemos aqui é para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abençoa-nos aqui nessa noite, que a gente possa conhecer mais de Ti, que o Espírito Santo possa falar nos nossos corações. É isso que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, primeira vez que o Seminário Peniel está organizando esse evento, com a ajuda aí, quem trouxe a ideia aí, o Roberto aí, trouxe, conversou com a gente, e a gente, por que não? Vamos ver no que dá, né? Graças a Deus, até agora tem sido muito bacana, muito legal ver todos vocês aqui. E não posso deixar de ressaltar o abraço que o pastor Rebeliano a cada um. Ele não vai poder estar presente nessa noite, ele tem um compromisso, mas estará aqui, depois vai ver, né, os vídeos aí, 2 gravações diretas, e que a gente possa desfrutar da melhor forma desse evento. O Gilberto depois vai vir aqui, vai explicar um pouquinho de como é que vai funcionar. Vai ser num modelo mais americano, que eu acredito que vai até ser mais fácil para a gente. Não vai ser de uma forma, talvez como a gente está acostumado a ver, num Vejam Só, né, que é o mais famoso, mas vai ser muito bom. Espero que cada um possa desfrutar, e no final também eu vou dar uma palavrinha do Seminário Peniel. Aqueles que estiverem interessados em conhecer a nossa casa, ou me procura, ou procura a Dani. Acho que no momento ela está ali embaixo recepcionando, e sejam todos muito bem-vindos. Queridos e amados irmãos, uma boa noite, a paz e a graça. Amém. Queridos, gostaria de dizer que é um imenso prazer, uma grande alegria para mim ter esse meu sonho de começar a realizar, a publicar encontros como esse, né, de pensamento de ideias opostas para a reflexão dos irmãos. Isso para mim está me enchendo de grande alegria, sou muito grato. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter nos sustentado, por ter nos aberto essa oportunidade. Também quero agradecer ao Seminário Peniel, na pessoa do Anderson, né, que nos apoiou, que nos abraçou aqui com essa ideia. Entendeu? Quero agradecer aos debatedores aqui, o pastor e professor Tiago Titilo, o pastor e professor Luiz Jordão, por terem aceito o nosso convite, e também quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, né, que está abrilhantando esse evento, né, com a presença de vocês. Queridos, o nosso primeiro tema desse evento, que se for da vontade de Deus que possam vir mais outros, é começar a dialogar 2 ideias que ao longo da história da igreja sempre foram opostas, né? Já renderam calorosos debates, e ela tem uma influência muito grande na vida prática, na teologia prática do cristão. A apostasia, ela é uma realidade na vida do cristão, sim ou não? Temos grandes obras, tanto na nossa língua como em línguas estrangeiras, abordando desse tema, em favor ou contra a essa questão, abordando de maneira muito incisiva. E eu acredito que do meu lado tem 2 autores que tratam muito bem dessas ideias, né? O pastor Luiz Roldan, que é da Fato, ele tem o livro Apostasia ao longo da história da igreja, e a gente não conseguiu trazer ele aqui, mas no site da editora Reflexão você consegue achar, nas livrarias também, você consegue achar esse livro num preço muito bom, né? E a obra dele é uma obra muito boa, defendendo a tese de que a apostasia, ela é uma realidade na vida do cristão. É possível sim um cristão sincero e genuíno perder a salvação. Do lado oposto a essa ideia, né, temos aqui o Jamais Perecerão, da editora Verbo Publicações, feito pelo pastor Tiago Titilo, que defende o contrário, né? A ideia de que o cristão ele não perde a salvação, né? E temos reunidos aqui nessa oportunidade a oportunidade de dialogar essas ideias, né? Para promover
ver a reflexão dos irmãos, né? E só para avisar que o livro do Titilo está disponível, outros exemplares também, outros títulos também. Então, se você quiser adquirir, pode ver com a Dani, vai estar ali disponível para você adquirir também, ok? Então, deixa eu só explicar para vocês aqui como vai funcionar, né? Vamos querer ser curtos, porém incisivos. Então, vamos ter aqui 3 rodadas de 10 minutos. Na primeira rodada de 10 minutos para cada, tanto o Rodan quanto o Titilo vai apresentar os seus argumentos, né, que estão muito mais explorados nos livros dele, mas eles vão aqui fazer uma síntese, né, interessante em favor da posição deles. Vai trazer os argumentos em favor da posição deles. Aí, na segunda rodada, o Rodan vai fazer objeções, vai lançar objeções ao Titilo em 10 minutos, e o Titilo terá 10 minutos para responder e se defender das objeções do Rodan. Terceira rodada, os papéis se invertem. O Titilo faz as objeções ao Rodan e o Rodan tem 10 minutos para responder e se defender dessas objeções. No final, dá um total de 1 hora. Depois dessa hora que passar, aí teremos as questões do público, né? O público tem direito a fazer uma questão. O microfone vai estar na mão do Anderson, e aí, na hora das questões e respostas, você levanta a mão, o Anderson vai até você e te dá o microfone. Pedimos aos irmãos que sejam breves e curtos nas perguntas, né? Se você vê que em 30 segundos não conseguirá fazer a pergunta, então a gente recomenda que depois do evento você chama ele, pede o e-mail dele e você faça a pergunta em particular. Mas se você conseguir resumir dentro de 30 segundos, fica à vontade, você levanta a mão e faz a pergunta. O perguntado, vamos supor que seja o Titilo, terá 1 minuto para responder sua pergunta. E o adversário, se quiser, pode comentar também, tem 1 minuto para comentar. Ok? Espero que tenha sido claro. Então a gente vai começar e quem começa é o pastor Luiz Rodan. O Luiz Rodan tem 10 minutos para apresentar aos irmãos porque ele pensa que a apostasia é uma realidade na vida do cristão e que um cristão genuíno pode perder a sua salvação. Vai ser cronometrado aqui, fica à vontade, pastor Luiz Rodan. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor, boa noite. Prazer estar aqui, quero agradecer a Deus, agradecer a essa igreja, a liderança da mesma, como também a organização, os envolvidos, a disponibilidade também do pastor Tiago Titilo de estar aqui nesse encontro amigável. Nós somos amigos e estamos aqui para debater de uma forma cristã sobre um assunto. Eu quero tratar sobre a apostasia como uma possibilidade real dentro da teologia cristã, dentro da vida cristã. Dentro dessa situação, nós precisamos entender algumas coisas. Popularmente se fala muito sobre apostasia, mas sem definir muito bem a situação. Muitas das vezes eu já ouvi aquela pessoa que tem um desvio momentâneo, que é desvio moral momentâneo, e o outro fala assim: fulano apostatou. Será que este fulano apostatou? Bem, o desvio moral momentâneo, ele não é uma apostasia. Então nós começamos a perceber uma situação. A gente precisa distinguir o que é apostasia realmente, o que é o desvio momentâneo, o que é desvio moral momentâneo. Por quê? Porque o desviado, como nós falamos, essa pessoa ela pode vir a ser restaurada, essa pessoa pode vir a se arrepender e pode vir a, vamos dizer assim, estar novamente agindo como cristão e recebendo as bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus. Quando nós falamos em apostasia, eu quero trazer aqui um pensamento baseado primeiramente em 1 Timóteo 4:1, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio.
que acontece aqui? O Espírito aqui, no caso, é o Espírito Santo, porque essa palavra Espírito está com letra maiúscula, não se torna então o Espírito do homem, nem mesmo o Espírito imundo. Está se falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo diz que expressamente alguns apostatarão da fé. Perceba que o seguinte, a questão apostatar é você negar pontos básicos da sua fé, pontos básicos da fé cristã. O que é um ponto base da fé cristã? A questão é o seguinte: se você negar, um dia alguém pregou para você, a graça de Deus veio sobre a sua vida, você foi capaz de crer, você foi capacitado por Deus para crer, você creu e você foi regenerado, e está no processo de santificação. Um dia da sua vida você vem a executar algumas coisas, como por exemplo, você vem a negar a divindade de Jesus. Você se torna um ateu ou um islâmico, por exemplo. Ou você nega a messianidade de Jesus, você nega que ele é o Messias. Você vem se tornar kardecista, você vem se tornar até mesmo ateu, ou um islâmico, ou simplesmente você fala que não crê mais nisso. Ou até mesmo negar a suficiência da graça de Deus para a sua salvação. Então, se você negar esses pontos, você estará apostatando da fé, porque você está negando os pontos básicos da fé. É muito interessante que eu já escutei um amigo dizer que Paulo estava tratando ali em Timóteo sobre questão doutrinária. Mas o que é o Evangelho se não doutrinas? Jesus ele disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê será salvo. Marcos 16. Porém o Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho são as boas novas, e o Evangelho tem os seus pilares. O Evangelho é composto de doutrinas. A doutrina da salvação, ela tem os pilares que eu falei anteriormente. Jesus é Deus como Pai, de uma só substância. Jesus, ele é o Messias, e a sua graça é o que nos salva. Negando isso, você está negando doutrinas. Automaticamente você está negando a fé, porque a fé no Evangelho é a fé nas doutrinas do Evangelho. As primárias, vamos dizer assim, questões secundárias são outras coisas. É interessante que nessa palavra, nessa passagem bíblica que eu citei de 1 Timóteo 4:1, a palavra apostasia no grego é apostesontai. Segundo a chave linguística do Novo Testamento grego, significa desviar-se, cair, retirar-se, no qual o genitivo da fé, o que é o genitivo? No grego existem tipos de substantivo. O substantivo genitivo, ele aponta de que ou de quem está se falando, ou a ação que está se falando. Então vamos lá, o genitivo da fé indica que eles deixaram a fé. Por quê? Deram ouvidos a ensinos de demônios, heresias, seitas, etc. O que acontece? Segundo o dicionário bíblico Almeida, apostasia tem significado como abandono da fé e negação à fé. Apostatar é negar, sair de algo, no caso da fé. Sendo assim, você só vai poder apostatar se você realmente creu. Paulo ele vai usar em Gálatas 5, do 1 ao 5, como por exemplo, cair da fé ou decair da fé, dependendo da sua versão bíblica. Você só vai poder cair, sair ou abandonar algo que você esteve sobre, dentro ou envolvido. Não dá para, por exemplo, eu chegar e falar que o meu sobrinho, ele abandonou o enlace matrimonial quando ele nunca casou. Não dá para dizer que alguém caiu da ponte Rio-Niterói, sendo de uma situação que a pessoa nunca pisou no Rio de Janeiro. Então, a apostasia é para quem está dentro. O que acontece? Dentro dessa situação, nós vamos ver que a apostasia
é quando o sujeito ele se retira, sim, envolvido por ensinamentos errados, mas ele se retira do corpo de Cristo, se retira da fé por sua livre escolha. Como por exemplo aqui, 2 Timóteo vai tratar sobre isso no capítulo 4, versículo 10. Como também nós vamos ver sobre 2 Coríntios 6:1, que diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus, ou seja, receber e deixar para trás. O que acontece? Por que eu não creio que as palavras de apostasia são simplesmente avisos que poderiam ser hipóteses, mas que não acontece? Porque não faria sentido o Espírito Santo repetidamente falar sobre algo que não vem a existir. Primeiro, que ele é ensinador. Por que ele ensinaria algo sem um proveito real? Quando as inspiradas Escrituras são para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, como por exemplo diz em 2 Timóteo 3,16. Pois ensinar algo que não é verdade contraria o versículo citado. Fora que o caráter de Deus na pessoa do Espírito Santo seria contrariado, já que ele estava a inspirar um texto que na realidade não era uma verdade. Segundo, a palavra de Deus é a verdade, logo não existe suposições irreais na palavra de Deus. O que acontece? Armínio ele faz uma distinção entre o crente e o eleito, e que ele vai dizer então que o crente é aquele que vem a crer, que Deus anteviu que iria crer realmente, porém ele, no momento da vida, ele vem a apostatar. E o eleito é aquele que Deus anteviu que iria crer e perseverar até o fim. Esse Deus elegeu. Eu gostaria de ter rapidamente aqui a citação de Armínio. Os verdadeiros cristãos fiéis, as pessoas eleitas, não podem perder completamente a fé por um tempo. Alguma pessoa que tem fé e que retém pode chegar a um momento que morrer seria condenada? Armínio responde: uma vez que a eleição para a salvação compreende seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé. E uma vez que Agostinho diz que Deus escolheu para a salvação aqueles que ele vê que posteriormente crerão pela ajuda da sua graça precavida ou precedente, e que perseverarão pela ajuda de sua graça subsequente e consequente. Os cristãos fiéis e eleitos não são corretamente interpretados como as mesmas pessoas, omitindo, portanto, toda a percepção da palavra eleição. Respondo que às vezes os cristãos fiéis estão comparados em uma circunstância que não produzem durante algum tempo nenhum efeito de fé, nem mesmo a apreensão da graça e das promessas de Deus, nem confiança em Deus e em Cristo, mas é exatamente isso que é necessário para obter a salvação. Mas o apóstolo diz a respeito da fé, com referência ao fato de que uma qualidade e uma capacidade de crer, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Amém? Vamos lá. Bom, queridos, agora nós vamos... quero agradecer ao pastor Rodão pela seu discurso de abertura. Agora vamos ouvir o pastor Tiago Titilo com o seu discurso de abertura em defesa da segurança eterna dos santos. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, o privilégio de estar aqui. Em segundo lugar, Seminário Teológico Evangélico Peniel, nas pessoas do pastor Rivelino e a pastora Magda, que aqui não pôde estar, e também o Anderson. Agradecer ao Gilberto pela proposta de debate, ao pastor e professor Luiz Roldan, professor da FAP, pela disponibilidade de estar aqui hoje para conversarmos sobre esse tema, e a cada um que está aqui por dar um pouquinho do seu tempo para esse debate acerca da doutrina da salvação.
eu quero começar definindo o que seria a segurança eterna dos santos. A definição correta da doutrina permite com que não sejamos enredados em diversas falácias que surgem como objeção à doutrina por parte, às vezes, de pessoas que não conhecem a doutrina. E eu não estou dizendo que é o caso do pastor Luiz Rogan. Eu vou usar a definição do teólogo estadunidense batista Henry Clarence Thyssen. Ele diz: as Escrituras ensinam que todos aqueles que, mediante a fé, são unidos a Cristo, que foram justificados pela graça de Deus e regenerados por seu Espírito, jamais cairão total ou finalmente do estado de graça, mas certamente nele perseverarão até o final. Algumas considerações são importantes acerca desta definição. Primeiramente, essa definição não diz que todos os crentes, membros de uma igreja e que servem à igreja com seus dons, estão eternamente seguros. O indivíduo ele pode ser membro de uma igreja, pode servir aquela comunidade com seus dons e pode não ter experimentado uma regeneração, um novo nascimento pela fé em Jesus Cristo. Tanto é que Jesus diz que nos últimos dias, está lá em Mateus 7, versos 21 a 23, muitos dirão que no nome dele expulsou demônios, operou milagres, e Jesus não disse: neste momento em que você fazia isso eu te conhecia, mas depois deixei de te conhecer. Jesus disse: eu nunca vos conheci. Tais pessoas nunca foram salvas, nunca foram conhecidas por Cristo e ainda assim serviam utilizando dons e talentos e dons, inclusive sobrenaturais, no exercício da vida deles, né? Então, eu vou pegar como exemplo de uma pessoa que tinha aparência de ser cristã, andava no meio da comunidade dos cristãos, mas não era salvo. Vou usar o exemplo aqui de Judas. Judas, como membro do colégio apostólico, ele recebeu de Cristo, inclusive, o poder de expulsar demônios, de expelir demônios, de expulsar demônios, de curar enfermos, de ressuscitar os mortos, mas certamente ele está entre estes que ouvirão do Senhor Jesus, que nunca foi dele conhecido. A doutrina da segurança eterna, ela também não sugere que o verdadeiro crente não pode ocasionalmente cair em pecado, tá? Um exemplo disso é Pedro, que tendo se visto numa situação de temor pela sua vida, ele nega a Cristo 3 vezes. E é claro que essa negação não foi um simples "eu não conheço este homem", porque a última negação dele, o texto bíblico diz que ele praguejou, né? Na verdade, o verbo grego é anatematizem, é muito mais do que praguejar, é lançar maldições ou invocar maldições. Ele chegou muito próximo da blasfêmia, e ainda assim o texto vai demonstrar que o coração regenerado chora amargamente pelos seus pecados. Ele chorou amargamente e depois foi tratado por Deus quando ele teve ali o encontro com Cristo. Quando ele teve ali o encontro com Cristo na praia, no final do Evangelho de João. Outro exemplo é o exemplo do filho pródigo, que foi para uma terra distante, mas em um momento ou outro aqueles que de fato conhecem o Pai, viveram com o Pai, tiveram experiência com o Pai, irão voltar. Bem, a doutrina ela pode ser deduzida sistematicamente a partir de 4 verdades específicas. Primeiro, da natureza eterna da vida recebida na conversão. Quando o indivíduo crê em Jesus Cristo, ele não terá a vida eterna após a morte. Ele recebe a vida eterna naquele momento. Zoé aionios, expressão grega, né? Vida, substantivo zoé, aionios, adjetivo eterno. Se o indivíduo possui a vida eterna e perde a sua salvação, essa vida que ele recebeu não foi eterna, foi temporária, foi efêmera, ok? Isso pode ser visto em diversos textos. Principalmente no Evangelho de João, que é um evangelho que trata daquilo que nós chamamos na teologia de escatologia realizada, tá? A segunda verdade é a mudança radical da natureza do pecador quando da regeneração. Ele recebe
uma nova natureza, ele se torna uma nova criatura e, como tal, ele não tem prazer na prática do pecado. Não quer dizer que ele não possa vir a pecar ou até passar um período mais ou menos longo no pecado, mas isso o incomodará porque a sua alma tem prazer na vontade de Deus e ele viverá em conflito consigo mesmo. Por isso que João vai dizer em 1 João 3,9 que aquele que é nascido de Deus não peca. E ali seria melhor traduzido por não vive na prática do pecado, porque ele traz em si a semente divina. Então quem é nascido de Deus não vai viver no pecado, e não quer dizer que o indivíduo não perde a salvação se ele viver de maneira obstinada no pecado. É porque quem foi salvo de verdade não vai viver obstinadamente no pecado. A sua natureza foi transformada. A terceira verdade é a intercessão de Cristo por seu povo. A gente tem isso tanto em Hebreus, que diz que ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, como na oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, ou quando o apóstolo Paulo, no Cântico Triunfal, no capítulo 8 de Romanos, diz que é ele quem intercede por nós. E, por fim, nós temos o poder de Deus para guardar os crentes. Pedro vai falar que nós somos guardados mediante a fé pelo poder de Deus, 1 Pedro capítulo 1. Então, se nós estamos guardados por Deus, se nós estamos nas mãos de Deus, se Cristo intercede por nós, se a nossa natureza foi transformada e se a vida que recebemos é de fato eterna, embora seja possível o crente perder a salvação, na prática ele jamais perderá a sua salvação. Eu quero, já que me faltam 4 minutos, eu quero partir diretamente para os fundamentos bíblicos e exegéticos dessa apresentação. João 5,24, o texto bíblico diz: em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Os críticos dessa posição, como por exemplo da posição que eu defendo, como Robert Shank, no seu livro Vida no Filho, e outros no caso é no Vida no Filho que ele defende a posição da possibilidade de apostasia, eles vão dizer que o verbo ouvir e crer, embora estejam no presente, o particípio presente ativo pode indicar uma ação contínua. Então só tem a vida eterna quem continuar ouvindo e continuar crendo. Mas essa é mesmo a ideia. Nenhum defensor da segurança eterna dos santos vai dizer que a pessoa crê em um único momento. Alguns talvez possam defender isso. Pelo menos eu conheço um que defende isso, mas não é a posição majoritária. O indivíduo ele permanece salvo porque ele continua ouvindo e continua crendo. É uma característica da natureza da fé salvadora a perseverança na fé e nas boas obras. Então ele continuará ouvindo e crendo. A fé salvífica é uma fé contínua e perseverante. Então nós poderíamos dizer, devido a essa característica chamada durativo ou linear na gramática grega do particípio presente ativo, que Jesus disse: aquele que está ouvindo a minha palavra e está crendo naquele que me enviou, presentemente já tem a vida eterna, ou seja, se eterna não acabará. E ele naturalmente não entrará em juízo, porque já passou da morte para a vida. Esse verbo passou, ele está no tempo passado, metabebeken, e ele aponta para algo irrevogável. A ação retratada é como alguém que destrói as pontes atrás de si, tornando impossível o retorno. Até o Robert Shank, no seu livro Vida no Filho, ele vai reconhecer isso, dizendo que é o tempo, o passado, no caso, o tempo perfeito, é o tempo usado se um ato passado é conhecido como tendo consequências permanentes. Então, se já passou da morte para a vida, não tem como passar da vida para a morte. A ponte foi destruída e o indivíduo tem a vida eterna. João 10, 27 a 30 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me dá é maior do que tudo, da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Novamente nós temos zoaionios, vida eterna. O indivíduo, eu lhes dou. Jesus deu a vida eterna. O indivíduo não poderá perder, do contrário, não será eterno. O texto afirma também que essa vida eterna, quem a possui, jamais perecerá. E aqui nós temos uma construção grega traduzida por jamais, que a língua portuguesa não encontra um paralelo adequado.
é a dupla negativa grega oume, mais um subjuntivo aoristo, que é a mais forte expressão grega para afirmar que é impossível que algo aconteça. E por fim, o texto diz que ninguém pode arrebatar o salvo, o crente, o que tem a vida eterna, das mãos do Pai e do Filho, né? E algumas pessoas dirão, não, ninguém pode tirar, mas o indivíduo pode por si mesmo sair. Ninguém é ninguém. É uma expressão todo abrangente, que sempre será todo abrangente se não tiver uma cláusula de exceção, como tem nos versículos 17 e 18, onde Jesus diz que ninguém pode tirar a vida dele, ele mesmo a dá. No caso, ele pode dar, ele pode retirar a sua própria vida. Mas não há essa cláusula de exceção nesse texto lido. Então, ninguém pode tirar o crente da mão de Cristo. Nem uma força externa e nem o próprio cristão pode se retirar da mão de Cristo, porque ninguém abrange toda e qualquer criatura do universo. Muito obrigado, pastor Titilo. A gente só vai aguardar uns minutinhos para a câmera ser trocada rápido. Agora vamos à segunda rodada. Cada um continuará tendo 10 minutos. Agora, o Roldan vai usar seus 10 minutos para apresentar objeções e refutações ao discurso do Titilo. E depois eu passo de volta para o Titilo e o Titilo vai se defender das objeções lançadas pelo Roldan. Aí vem a terceira rodada, vai ser invertida, ok? Espero que tenha ficado claro. O discurso dele ficou claro para você? Você anotou? Tudo certinho, né? Então, ok. Eu passo a palavra para o pastor Luiz Roldan e ele tem 10 minutos para fazer sua refutação. O senhor falou algo interessante sobre quando Jesus fala assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós vemos o seguinte, conhecer deve ser levado ali como reconhecer como servo de Deus, como alguém que andou como tal. Porque conhecer, por conhecer, ele conhece todos porque é onisciente. Agora é o seguinte, ele fala que Judas nunca creu e ele tinha dons e fez milagres. Aí eu fico, mas ímpio com dons? Paulo diz em 1 Coríntios 12 que os dons são para quem é do corpo de Cristo. E para você ser corpo de Cristo, você tem que crer. Então você precisa crer para ser corpo de Cristo para receber dons. Jesus conservou todos. Isso vai dizer em João 17:12. Porém, Judas se perdeu. Então, ali diz o filho da perdição. O filho da perdição é um hebraísmo, é um modo de se falar, um modo hebraico de se falar sobre a prática de alguém. Então, no caso, ele se perdeu, ele foi chamado de filho da perdição. Interessante, quando o Arminio ele fala sobre a distinção entre crente e eleito, ele vai falar, a gente vai ver João 8:31, que Jesus disse assim, tá lá, Jesus falou aos que haviam crido que era necessário eles permanecerem na prática da palavra, ou seja, para que eles continuassem como servos do Senhor, era necessário então que eles permanecessem. A gente vê uma necessidade de permanecer, eles haviam crido. A Bíblia é muito clara. Quando a gente vai ver Hebreus 10, vai falar ali do 35 ao 39, e nós vamos ver no 38, que é o cerne da situação, o meu justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O interessante é que no 39 vai falar sobre deserção. E essa deserção fala de covardia. É a mesma palavra que é usada em Timóteo sobre olhar para trás. Uma palavra militar e Paulo usa isso. O que acontece? A teologia de Hebreus é o seguinte. A teologia de Hebreus ela tem uma questão condicional. O que vai acontecer? Nós vamos ver isso em Hebreus 3,14, nós vamos ver em Hebreus 12, quando então Severino Pedro Silva, ele vai em Hebreus 12:1 comentar o seguinte, que quando diz, portanto também nós, visto que temos ao derredor tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente
assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele vai comentar que ali entra uma questão do contexto histórico. As pessoas que eram escravas, elas tinham direito de uma vez na vida correr com pessoas livres. Se ela ganhasse a corrida, ela recebia uma carta de alforria, vamos assim chamar. Porém, as pessoas livres ficavam lançando joias para tentar fazer aqueles escravos pararem de correr para ficar pegando a joia, consequentemente perderia o seu prêmio, caso dava para ganhar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que as coisas do mundo, as coisas da vida, os falsos ensinos e até mesmo a nossa carne vai nos impulsionar a dar a parada na nossa corrida e não chegar ao final, que é a nossa salvação. O interessante é que Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 9, lá no versículo 27, quando ele fala o exemplo de correr nos estádios. Ele fala o seguinte, que tudo ele fazia para chegar ao final, para que não fosse desqualificado. E o que ele fala em Filipenses? Prossigo para o alvo que é Cristo. Quando nós vamos ver isso, Hebreus tem essa teologia, e não é diferente da teologia de João, porque João, ele é um livro que ele trata da condição da fé para ser salvo e da perseverança para você se manter como um cristão genuíno. Nós vamos ver essa situação em João 1, João 3, João 6 e João 12, que muitas das vezes usam-se João 6,44 de uma forma irresistível. Uns usam para a pessoa crer, outros usam para a pessoa permanecer. Só que a palavra ali, atrair ou trouxer, é o que é a mesma de João 12,32, onde Jesus fala que quando ele for levantado da terra, ele atrairia todos a si. Se isso for irresistível, entra o universalismo, todos serão salvos. Quando nós chegamos nisso, nós vamos ver João 15, Jesus está falando com os discípulos, são crentes. E ele vai falar sobre uma necessidade deles permanecerem na palavra de Deus, deles gerarem frutos. E senão eles seriam o quê? Cortados. A mesma coisa que Paulo fala em Romanos 11, do 13 ao 22. O que acontece sobre João 10? João 10 é necessário, como todo texto, nós temos que olhar o contexto imediato e o contexto remoto. Quando a gente vai olhar o contexto o remoto, a gente já falou da questão de todo o livro de João tratar de uma questão condicional. Agora, o contexto imediato, você vai ver que Jesus está o tempo todo falando de ameaças externas, onde o redil era algo redondo, murado, e só tinha uma porta, e a porta era ele. Quem vinha para arrebatar as ovelhas pulava o muro. Ele está falando sempre de algo externo. Ele está sempre falando de uma questão da ovelha continuar seguindo. Ela entra, ela sai, mas entra e sai de acordo com a voz do Senhor. Se ela continuar assim, ela estará sempre dentro do redil. Há uma questão condicional sempre. Nós vamos ver que Jesus, ele vai falar em Lucas 15 sobre a ovelha perdida. A ovelha saiu junto com o pastor, junto com todo o rebanho. Só que no momento ela se desviou, no momento ela foi para outro caminho. Sim, o pastor vai atrás, mas o pastor não lançava um laço no pescoço da ovelha e trazia ela força. Essa ovelha era novamente traga de uma forma, vamos dizer assim, voluntariosa, aceitando a voz do pastor. Quando nós chegamos nessa situação, a questão agora do jamais perecerão, sim, jamais perecerão, se mantiverem até o fim como ovelha. Os versículos 9, 16, 26 e 27 demonstram a questão condicional. Por isso o versículo 28 foi deixado após os demais, pois é o resultado daqueles que se mantiveram fiéis. Se mantiveram fiéis por si só, de maneira alguma. Se mantiveram fiéis capacitados pela graça. Mas há uma participação humana de obediência. Qual é a participação da ovelha? O pastor fala, o pastor chama. Só que quem move a perninha da ovelha, a patinha dela, é a própria ovelha. Qual é a perseverança? A obediência. Nós vamos chegar num outro ponto. Eu já falei da teologia paulina, da de Hebreus, da joanina e agora a petrina. Em 2 Pedro, capítulo 2, João 3, Pedro está falando sobre
aqueles que negaram o Cristo que os resgatou. Quando alguém é resgatado, está se falando daquela pessoa que creu, que Deus foi lá, enviou alguém, e esse alguém pregou para ela, e vamos dizer assim, tirou ela do reino das trevas. Essa pessoa creu e veio para o reino. Jesus trouxe para o reino dos céus, para o seu reino de luz. Essa pessoa foi resgatada. E ele vai, só está falando de falsos mestres ali, falsos profetas, que vão então enganar muitos, negando até mesmo o Cristo que os resgatou. Quem é resgatado é quem creu, quem foi justificado, quem foi regenerado. E o que acontece? Aí, nós vamos ver a nossa situação em 2 Pedro 2, nos versículos 20 e 22, que diz o seguinte. Só vou achar aqui rapidinho. Diz o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são convencidos, são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecimento do caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltasse para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou-se ao seu vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver no lamaçal. O que acontece? Eles foram libertados, foram resgatados, porém retrocederam na sua vida e caiu e saiu. Outrora saiu o pecado de dentro dele, da vida deles, mas eles foram lá e pegaram esse pecado e jogaram de novo para a sua vida. E por que o estado é pior? O estado é pior porque o apóstolo não pode ser restaurado, porque a graça não vai ser derramada sobre ele de novo, porque Jesus não vai ser crucificado. Eu falo isso sobre Hebreus 6 no meu livro. Então é o seguinte, essa é a questão do estado, é pior por causa disso, porque é a questão condicional. Como você age demonstra a sua natureza. Nesse momento, eles estavam agindo o quê? Como ovelha? Não. Estavam agindo como uma porca, como um cachorro. A árvore se conhece pelos frutos. Segundo ela opera os seus frutos, diz a natureza dela. Se ela dá frutos maus, ela é má. Se ela dá frutos bons, ela é boa. E assim, são algumas objeções que eu deixo dentre as teologias dos autores bíblicos. Muito bem. Vamos lá. O discurso ficou claro para você? Tudo bem? Então vamos agora à segunda parte da segunda rodada, onde o Thiago Titilo vai se defender ou defender a sua posição das objeções lançadas pelo pastor Luiz Rodan. Pode ir. Bem, primeiramente o pastor Luiz Rodan fez uma objeção à minha apresentação, citando Jesus, nas palavras de Luiz Rodan, dizendo: não vos conheço. O texto bíblico não diz não vos conheço, diz nunca vos conheci. Jamais foi conhecido de Jesus aqueles que operaram milagres. E aí nós temos um outro problema, porque ele disse que Jesus conhece a todos. É claro que Jesus conhece a todos. O conhecimento ali, naturalmente, é um conhecimento salvífico. É um conhecimento que implica uma relação íntima, como textos bíblicos diz. E aí Abraão conheceu a Sara, um conhecimento íntimo, amou, se relacionou com ela, teve relações com ela. Então Jesus disse que nunca teve relação com aquela pessoa nunca foi salva. O texto é muito claro quanto a isso, né? E aí ele fala dos dons espirituais sendo dons que foram dados para a igreja. É verdade. Ainda bem que está gravado, pastor Luiz. Eu falei que eles atuaram com ações, dons sobrenaturais. Eu não disse que eram da parte de Deus. Sobrenatural implica que é uma ação acima do que é natural, que pode ser de origem divina ou não. Então,
eles disseram que operaram muitos milagres. E poderia ser, não ser milagres no sentido que nós entendemos. Poderia não ser genuínos, poderia ser falaciosos. Eu sei que eles utilizaram aquilo como sendo um argumento para dizer, nós podemos entrar no reino. E Jesus diz, não, nunca vos conheci. Por isso que eu disse que algumas pessoas servem na igreja com seus dons e talentos. Pode ser talentos naturais. Se alguém ocasionalmente faz algo sobrenatural, porque Deus permitiu, ele usou uma mula, pode usar um descrente, ou por uma ação que a comunidade entende que é de origem divina, mas não é. Então, de qualquer forma, esse indivíduo nunca foi salvo. E assim era o caso de Judas. Você fez menção aqui aquela dicotomia apresentada por Armínio sobre entre eleitos e crentes. Dicotomia essa que inclusive não tem respaldo bíblico. Nesse ponto, se Armínio quis dizer isso mesmo, que é controverso, você sabe, por exemplo, que alguns estudiosos discordam que a distinção entre eleitos e crentes seja que crentes são os salvos que podem perder a salvação e eleitos são os que não podem perder a salvação. Inclusive, o Vinícius Couto, teólogo nazareno, entende que não é essa a distinção proposta por Armínio. Mas nós vamos observar que em Romanos 8:29, o texto vai dizer o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você não apresentou a visão de Armínio, alguns insistem que, embora todos os eleitos serão finalmente salvos, nem todos os salvos são de fato eleitos, podendo perder a salvação no meio do caminho. Mas isso vai contradizer esse texto. A distinção entre eleitos e salvos não é reconhecida nessa passagem, porque todos os que amam a Deus, presentemente, foram antevistos em Cristo. Deus conheceu um grupo de pessoas, né? O texto diz, porquanto aos que de antemão conheceu. Quem são esses que Deus conheceu? São aqueles que amam a Deus, porque o porquanto vai ligar ao versículo anterior que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais, estes que amam a Deus, ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aí o texto vai prosseguir dizendo que aos que ele predestinou, esses também chamou, os que chamou também justificou, até fechar com a glorificação. Então, todos os que foram salvos serão finalmente glorificados, passando pela justificação. Não há um único justificado pela fé em Cristo, um único salvo, que não seja finalmente glorificado, senão a gente cometeria uma monstruosidade nesse texto. Aqui nós só temos a opção de colocar todos ou alguns para entendermos esse texto. Porquanto todos aqueles que Deus de antemão conheceu que o amariam, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E todos aos que predestinou, a estes também chamou. E todos que chamou, a esses também justificou. E todos que justificou, ou seja, todos foram salvos, a estes também glorificou. Se você não utilizar todos, você vai ter que colocar alguns, criando realmente uma monstruosidade. Alguns dos que predestinou, ele chamou. Alguns dos que chamou, ele justificou. Alguns dos que justificou, a estes também glorificou. Lembrando que o chamado aqui é o chamado efetivo, é o chamado que resulta em salvação. Bem, retomando, aliás, citando ainda 1 Pedro 1:2, o apóstolo Pedro vai dizer que aquela carta está sendo escrita para aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ora, como é que Pedro se refere a eles como eleitos? Se o eleito não perde a salvação, mas o salvo pode perder, e Pedro não poderia saber o futuro, se o indivíduo perderia ou não a salvação, então ele não poderia chamar o indivíduo de eleito. É sinal que eleito e salvo não tem uma distinção significativa entre estes. Aquele que é salvo é eleito porque há de perseverar até o final, senão Pedro teria escolhido muito mal a palavra. Mas, prosseguindo aqui para as objeções que o colega, irmão, pastor Luiz Roldan, disse, ele enfatizou muito o fato de ter que permanecer em Cristo. Eu enfatizei isso também. A fé verdadeira e salvífica é uma fé perseverante. Então não vou me ater a isso.
Você citou Hebreus 10, 35 a 39 e disse que o cerne é o versículo 38. Por quê? Eu quero que seja o versículo 39. O versículo 38 diz o seguinte: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o verso 39 diz: nós, porém, não somos dos que recuamos, mas dos que preservamos a fé para a conservação da alma. Então o texto me parece claro, porque lá no verso 26, o autor de Hebreus coloca a cláusula condicional. Se deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, nós cairmos e tal, ele coloca se, é uma condição, e ele se inclui. Se nós, deliberadamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, nós nos afastarmos e fizermos aquilo que desagrada a Deus, mas depois ele vai se incluir novamente, dizendo: nós não somos dos que recuam. Nós quem? Os crentes, os verdadeiramente salvos. Aqueles que não apenas professam com a boca a fé cristã, mas que experimentaram a verdadeira salvação. E a teologia de Hebreus, apesar dos vários textos citados, ela não é uma teologia da apostasia, né? O tema não é o cuidado para o crente não apostatar. O tema de Hebreus é afirmar que o sacerdócio de Cristo é superior ao modelo judaico de culto. Aí o irmão citou João 6,44 e João 12,32, dizendo que se a graça foi irresistível em João 6,44, a partir da leitura de João 12,32, isso se levaria ao universalismo. E eu concordo com o irmão. Eu não disse que a graça é irresistível em João 6,44, nós somos arminianos. Oi? Estava apresentando a ideia, né? Ah, sim, nisso eu concordo com o irmão, então, a gente está junto. Acabou que não foi um tiro contra a minha visão, então. Em João 10, o irmão falou muito bem. Eu agradeço ao pastor professor Luiz Rolan, que é um amigo, por ter tocado nessa questão, para eu ter a oportunidade de externá-la aqui. João 10 fala de ameaça externa. Então, quando diz ninguém arrebatará de minha mão, seria perigos externos. O indivíduo, então, poderia sair livremente. Mas comparando com Romanos 8, 37 a 39, o apóstolo Paulo diz: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo tinha listado antes só problemas externos. Quem poderá nos separar do amor de Deus? A espada? A fome? O que poderá nos separar do amor de Deus? Depois ele amplia isso, incluindo o próprio indivíduo, porque ele diz: nenhuma outra criatura. E só existem duas esferas de existência: criação e criatura, aquilo que é criado por Deus. Quando ele diz nenhuma outra criatura, ele está incluindo o próprio indivíduo, porque é criatura, a não ser que o indivíduo seja o criador, o que não é o caso. Então, a gente vê que Paulo fala de questões externas e depois amplia. É o mesmo caso do Evangelho de João, capítulo 10. João começa tratando de questões externas do mercenário, mas depois ele amplia utilizando a expressão ninguém, sem nenhuma cláusula de exceção que limite essa expressão. Ninguém é ninguém, incluindo o próprio indivíduo. Lucas 15 ele citou a ovelha que se perdeu, mas a ovelha foi achada, né? E eu quero terminar falando de 1 Timóteo 4, 1, que ele citou o verbo apostezontai, que significa desviar-se, cair, retirar-se, abandono, negar, sair de algo, e só pode se afastar e sair de algo se você estiver dentro de algo. Ele citou o casamento do sobrinho, hipotético, né? Se eu tivesse um sobrinho e tal que nunca se casou, como é que ele poderia sair desse casamento? Aí vale lembrar o contexto judaico, que quando o indivíduo já era palavrado a uma mulher, já era considerado casado com ela, mesmo sem estar casado. Então a apostasia, nesse sentido, trazendo para o mundo espiritual, são pessoas que estão apalavradas com Jesus, mas não se casaram com Jesus, estão na comunidade de Jesus, mas não estão com Jesus, porque a expressão, o Espírito diz expressamente que muitos apostatarão da fé nos últimos dias. Fé nas pastorais, quase sempre ela se refere não à fé salvífica, mas a um conjunto de doutrinas. O indivíduo pode não estar salvo, mas estar na igreja e confessar um conjunto de doutrinas e depois renunciar a esse conjunto de doutrinas. É o combate da fé que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6,12, e também em Judas, a fé que de uma vez foi entregue aos santos, que não é a fé salvífica, mas é o conjunto de doutrinas da igreja. Bom, queridos, houve um homem que se defendeu das objeções do Rodan para ele, só que ele fez duas coisas: ele respondeu as objeções e depois
objetou a apresentação inicial. Eu respondi a objeção à apresentação inicial. Então, já que você fez o que você faria na terceira rodada... Não, sim, mas eu ainda tenho objeções a serem feitas aí. Eu só respondi a uma... Já que você adiantou a terceira rodada, eu passo para ele, e aí fica a teu critério, entendeu? Você vai pegar o que você ouviu dele e você vai rebater o que você achar necessário. Aí depois eu volto e aí fecharia contigo. Fechado? Por mim, tudo bem, mas eu acho que não é vantajoso para ele. Porque você adiantou as duas rodadas. Eu respondi objeções, tanto objeções que se apresentaram aqui, como objeções que já estavam. Tudo bem, fica à vontade. Aí você volta para você. Ainda tem muito para falar. Tem. Então vamos lá. Ok? Vamos à terceira rodada. O discurso foi claro para você? Anotou o suficiente? Então vamos lá. Terceira rodada, que é a última. A palavra está com o professor Luiz Rodan. Respondendo à questão de Armínio fazia uma distinção. É necessário ver isso, atentar para o volume 1 de suas obras, ele faz essa distinção, tanto que foi de lá que eu peguei a citação anteriormente lida. É necessário ver que Armínio, no momento que ele estava sistematizando suas ideias e de outros mais, ele está sofrendo uma pressão muito grande política e eclesiástica. O que acontece? Qual era a questão que mais deixava as pessoas, seus oponentes, assim vamos dizer, como a gente costuma falar, de cabelo em pé? Era exatamente a possibilidade da apostasia. Então, em alguns momentos, ele não falava, não fechava a situação, e outros, como no volume de suas obras, ele fala assim claramente. Por quê? Ele já estava sendo muito perseguido e até mesmo queriam tirar os seus postos. Então, o que acontece? Se ele fala da coisa mais pesada ao olhar dos seus oponentes, ele já estava sendo altamente caluniado, ele provavelmente sofreria mais. Dá para fechar que foi isso? Não, seria muito irresponsável dizer que foi uma questão psicológica que fez Armínio, em alguns momentos, falar abertamente, e outros ele se esquivar do assunto. Mas nós temos que lembrar que o homem estava sob pressão e ele tinha o seu lado psicológico, como todo ser humano. A questão do eleito em Pedro, 1 Pedro, que ele escreve aos eleitos, nós devemos lembrar que é o seguinte, era algo comum se referir a eleitos, santos, porque não tem como você saber quem é eleito. Como você pode olhar para o seu irmão e dizer que ele vai perseverar até o fim? Talvez não dá nem para saber se você vai perseverar até o fim. Então, ele vai escrever de uma forma abrangente, do mesmo modo que Paulo, muitas das vezes, vai se referir aos santos de tal lugar. Ajudaremos os santos de Jerusalém. Então, como é que você vai saber quem que é santo? Separado do pecado. Aí vou pregar os santos. Aí então você vai ter que averiguar a vida da pessoa para... Agora eu posso pregar para você, porque você realmente vive separado do pecado. Então era algo costumeiro de se falar, eleitos, santos, porque até onde se sabe, a pessoa que professa a fé, se você não tiver prova ao contrário, ela vai perseverar até o fim. O que acontece dentro disso? Quando nós olhamos Romanos 8, sobre todos que foram chamados, ou seja, Dantes conheceu, a presciência, Dantes conheceu como aqueles que iriam crer até o fim. Jesus disse em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro que ali está falando sobre dentro da grande tribulação, mas a grande tribulação traz pressões, traz mortes, traz perseguições, que é a mesma situação que acontecia em Hebreus 10. As pessoas, os judeus convertidos, eram pressionados pelos não convertidos a largarem o cristianismo e voltarem para o judaísmo. Então é o seguinte, há uma pressão. A questão é o seguinte, se a pessoa se render à pressão, logo ela negando, por exemplo, pontos básicos aqui, que o professor Tiago Tiro falou o seguinte, que nas pastorais, ou seja, 1 e 2 Timóteo, mais a carta de Tito, você fala de um corpo de doutrinas, mas o Evangelho é um corpo de doutrinas. Como eu falei aqui inicialmente, é um corpo de doutrinas. Se você nega os pilares do Evangelho, você negou o Evangelho, porque toda a casa desmorona.
Se eu chegar na sua casa e quebrar a coluna na sua casa, já era. Então, se você nega a doutrina, você nega a fé, porque a fé é na doutrina, é a fé no Evangelho. O Evangelho é um corpo de doutrinas onde tem os seus pilares. Não é só o teto, tem os pilares. Então, nós vamos ver o que acontece. A eleição pela presciência. Deus antevê aqueles que iriam crer. Dentro da visão de Armínio, que é realmente uma visão um pouco trabalhada no Brasil, não estou aqui me superestimando, mas até onde eu sei, e queira a Deus que esteja outro mais, mas talvez eu seja o primeiro autor a trabalhar sobre essa distinção, crente eleito. Claro, Carlos Augusto Barlatti vai falar isso em palestra, não sei se ele escreveu, estou falando em questão de livro. Agora a questão disso, a eleição pela presciência sobre aqueles que iriam crer e perseverar até o fim. Quando a gente joga para Romanos 8, que Dantes conheceu, Dantes conheceu pela sua presciência como aquele que ia crer e perseverar até o fim. Então ele veio até chegar à questão da glorificação. Porque o cristão ele vai passar, o crente ele vai passar por todos os processos, mas glorificação é se ele não negar a fé. Então o que acontece? Todos ali foram chamados mas se ele negar a fé, então só alguns ele chamou. Eu discordo, com todo respeito ao pastor. Por quê? Porque o chamado é universal, a expiação é universal, a graça se manifestou salvadora sobre todos. Então nós vamos ver o convite universal. Mateus 11, 28 fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que é oprimido? Eu falo isso no meu primeiro livro, sobre libertação espiritual. O que acontece? A opressão é você ser obrigado a não fazer o que quer, ou proibido de fazer o que quer. Todo ser humano ele é oprimido. Ele nasce oprimido pelo pecado, porque ele não pode ir a Deus por si só. E o ser humano deseja a Deus, porque ele fica inventando um monte de deuses, um monte de religião, mas ele não consegue chegar ao Deus verdadeiro por si só. Ele é oprimido. Quando ele é liberto pela graça, o arbítrio libertário, que não é assunto aqui, mas vou só citar, então ele deixa de ser, e crendo, ele é liberto, porque ele creu. Ele deixou de ser oprimido. Quando Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim todo ser humano. Então o chamado o que vai... Jesus ele vai dizer o seguinte sobre uma parábola em Mateus, eu sempre esqueço o capítulo, mas é sobre das bodas. Ele fala de quê? Uma questão salvífica. Chamou muitos, mas poucos foram escolhidos, poucos foram eleitos. 22, Mateus 22, obrigado. O versículo 14 diz: muitos foram chamados, muitos têm humanidade, poucos foram eleitos. Por quê? Qual é a questão da parábola? Que parábola é usada para ensinamento? Qual a questão da parábola? É a questão do seguinte: aquele que se portou conforme para o que foi chamado, se portou como cristão, sim, transformado pela graça, não estamos excluindo isso, mas se portou como tal. A questão é o seguinte: sobre o ser humano sair, Paulo ele vai dizer em 2 Timóteo 4,10, que eles vão poder ler, diz assim, que Demas ele abandonou Paulo e se foi para Tessalônica. Por quê? Porque Demas amou o presente século. O que é o presente século? Romanos 12 vai falar sobre não nos conformar com o presente século. O que é o presente século? Os males daquele tempo. Ele tinha os males naquele tempo, seja lá qual fosse os específicos que pudessem levar alguém a ser enredado por falsos ensinos, pressões, etc., e abandonar então o Evangelho. Nós temos os nossos, do século 21. O que acontece? Demas abandonou. O que diz aqui? Que ele então abandonou e foi. Então ele abandonou o que? Abandonou amando as coisas do mundo. Seja isso um falso ensino, seja isso ele, não quero mais viver em santidade. Entendeu? Então ele acaba abandonando. Ele mesmo sai. Então essa é uma questão que é necessário ser vista. Por quê? Porque de maneira alguma Cristo não lançará ninguém fora, mas o ser humano ele pode vir a sair.
Então, existem algumas coisas que nós precisamos atentar e que o que nós compartilhamos aqui é que o eleito ele não perde a salvação, correto? Nisso nós cremos. O eleito não perde a salvação. Porém, eu concordo com o Armínio que existe uma distinção entre o crente e o eleito. O crente é aquele, como já falado, que ele creu verdadeiramente, mas num certo momento da vida ele vem alegar, seja por pressão, uma arma na cabeça, seja pressão familiar, seja por ele foi enganado por falsos ensinos. É tão interessante que quando fala de falsos profetas em Mateus 7, logo em seguida vem falar do caminho largo que leva à perdição. Mas aquele que persevera até o fim, esse é o que Deus anteviu que iria crer e perseverar e foi eleito. Amém? Ok. Eu quero agradecer ao pastor professor Luiz Roldan, né? E acabou as 3 rodadas dele, e eu quero agradecer pelas suas argumentações. Se você tiver mais interesse em conhecer um pouco mais aprofundado o trabalho dele, está aqui o livro dele, Apostasia ao longo da história da igreja. Ele tem outros livros também, né, desse tema. Esse é o único, e a gente infelizmente não conseguiu trazer aqui para os irmãos, acho que irem mais nas livrarias. Você pode, nas livrarias evangélicas você encontra, e pelo site da editora Reflexão. E a gente tem exemplares dos livros dele, só que não desse livro aqui, só que de outros temas. Se os irmãos quiserem conversar com ele e adquirir, pode falar com ele após o evento. Agora vamos à última rodada. Os conselheiros prepararam para você, ok? Então vamos à última rodada. O professor Thiago Titilo tem 10 minutos para fazer sua réplica aí ao pastor. Bem, o professor pastor Luiz Roldan iniciou sua fala fazendo a distinção entre eleição, entre o eleito e o salvo, citando Armínio, né? Eu insisto que essa interpretação oferecida por ele não é unânime, né? É uma das leituras possíveis dessa distinção. Ele falou da obra dele, eu nem sei se a dele saiu antes da minha ou a minha antes da dele. Eu também trato dessa distinção, um capítulo só falando sobre essa questão da segurança da salvação em Armínio e nos remonstrantes dos discípulos de Armínio, capítulo 2. Eu tratei, apresentei um outro ponto de vista diferente do dele, que seria bom depois vocês confrontarem, tá? O que o Roldan falou e me surpreendeu é que a possibilidade de apostasia era questão crítica para Armínio. Volta e meia ele tinha que dançar em cima de ovos para não criar mal-estar. Um homem que falou tão abertamente contra o modelo supralapsário da predestinação, o modelo calvinista, não teria tanta dificuldade para falar contra a perseverança dos santos. Não acredito que isso fosse mais crítico do que a questão da predestinação. Ele escreveu um trabalho de refutação do teólogo professor puritano William Perkins, onde parece mesmo que naquele texto ele defende a possibilidade de apostasia real. Mas o seu último escrito, Declaração dos Sentimentos, ele diz claramente que essa questão merecia ser estudada com mais afinco antes de se chegar a uma conclusão se o crente pode ou não perder a salvação. Ele deixa a questão sobre a mesa, não fecha a questão, tanto é que os seus discípulos, os remonstrantes, em seu primeiro documento oficial, eles também dizem que esse ponto deveria ser mais estudado. Eles só fecham a questão 8 anos depois. E se eles deixaram aberta, muito possivelmente porque eles entenderam que o próprio Armínio não fechou em favor da possibilidade de apostasia. Tá? Sobre a expressão eleitos, ele, em 1 Pedro 1:2, ele diz que é uma forma abrangente, e que Paulo usa uma forma abrangente chamando de santos. Eu entendo justamente que ambos usam essa forma abrangente, eleitos, santos, porque fazem referência aos salvos, e eles escrevem para os crentes das suas comunidades partindo do pressuposto que são salvos. E dessa maneira Pedro pode chamar os seus destinatários de eleitos, porque se são salvos, estão eternamente salvos, perseverarão até o fim e não apostasiarão da fé, tá? E Paulo ele chama os seus destinatários de santos porque tem o testemunho da comunidade para a qual ele escreveu em seu
tenho testemunho de que são pessoas que estão engajadas na obra de Deus, e Pedro assim também tinha. Agora, se houvesse essa distinção teológica, você pode pressupor que um indivíduo é salvo pelas obras dele, porque pelo fruto se conhece a árvore, ainda que ele possa estar enganando e não ser salvo. Mas você pode pressupor que alguém é salvo, e que é salvo e que pode vir a perder a salvação. Mas se há essa distinção onde o eleito não perde a salvação, ele nunca pode pressupor que alguém é eleito, porque o salvo pode perder a salvação, o eleito não. Então ele teria utilizado mal a palavra, e eu creio que Pedro estava inspirado pelo Espírito quando utilizou a palavra eleitos. Ele está escrevendo para uma comunidade onde ele pressupõe que todos são salvos e que por isso são eleitos e permanecerão salvos até o final. Sobre Romanos 8, 29, o professor Luiz Roldan, ele por 3 vezes enfatizou que a presciência é a presciência dos que creriam. O contexto imediato diz que a presciência é daqueles que amavam a Deus. Deus previu que essas pessoas responderam em amor, o amor que amou primeiro a elas. Se nós o amamos é porque Cristo nos amou primeiro, diz João na sua primeira carta. Tá? E embora eu não tenha entendido que ele respondeu adequadamente o verso 29 de Romanos 8, ele colocou uma situação interessante. Todos são chamados, o chamado é universal. Então, se todos que são chamados são, não me lembro a ordem, os que foram os que predestinou, a estes também chamou, os que chamou, justificou. Se todos que são chamados são justificados, isso implicaria universalismo. É claro aqui que o apóstolo Paulo está fazendo uma visão retroativa, ele vai de eternidade a eternidade. Os que de antemão conheceu lá na eternidade passada que amaria, chegaria à glorificação. Então o apóstolo Paulo está falando do chamado correspondido, não é do chamado geral, tá? Então isso ficaria respondido. Todos os que Deus conheceu que amaria a Cristo, a estes chamou. Todos os que chamou, a estes justificou, justificou, e esse chamado é o chamado correspondido. Todos que Deus chamou e foi correspondido a este justificou, todos que justificou, por fim glorificou. É uma cadeia que vai de eternidade a eternidade, e ninguém fica pelo caminho. Todos chegam ao ponto final da estrada. Quanto às pastorais, o Evangelho é um corpo de doutrinas. Eu digo que fé ali é um corpo de doutrinas e não implica fé salvífica. Ele diz, mas o Evangelho é um corpo de doutrinas. Sim, mas eles negaram o Evangelho. Negaram esse corpo de doutrinas. A questão toda é que a expressão fé nas pastorais, raras vezes, é utilizada no sentido salvífico. E o Evangelho, nesse sentido, seria o chamado para uma vocação, o chamado para uma vida santa, o chamado para carregar a cruz. E o corpo de doutrinas, eles eram membros da igreja e apostataram da fé porque abandonaram esse corpo de doutrinas. Eu conheço muitas pessoas que também abandonaram a crença que tinha, mas depois, fazendo uma análise retroativa, não tinha frutos que evidenciavam uma salvação. Então, isso para mim é muito claro. É claro que para o professor e pastor Luiz Roldan, talvez não fosse tão claro assim. E só mais 2 textos que eu quero tratar, que ele mencionou. 2 Timóteo 4,10 vai dizer que Demas abandonou Paulo amando o presente século. Eu quero compartilhar com vocês, na página 88 do meu livro, na nota de rodapé 261, eu falo de alguns textos que são interpretados, às vezes, num primeiro olhar, equivocadamente. No segundo caso, não há qualquer indício de que Demas tenha abandonado a fé cristã. Paulo apenas diz que ele, por preocupar-se com a própria segurança e conforto, com os bens desse mundo, com os confortos desse mundo, com o primeiro século, não quis compartilhar as privações do apóstolo. Aqui parece que o texto está falando muito mais de um parceiro que abandonou um projeto com Paulo porque entendeu que o projeto de Paulo seria para ele muitas privações às quais ele não estava disposto a passar. Não toca necessariamente na questão da salvação, o texto não diz isso. E por fim, quero completar fazendo uma análise de 2 Pedro, análise esta baseada nas palavras do meu amigo, pastor e professor Luiz Roldan.
Ele primeiro diz que em 2 Pedro 1:2, esses falsos mestres renegaram o Senhor que os resgatou, e que resgatar é ser salvo. Eu entendo que está em vista aqui a doutrina da expiação. Cristo nos resgatou potencialmente na cruz do Calvário quando morreu por todos nós. Não quer dizer que os falsos mestres tinham se apropriado desse benefício. E depois ele vai citar o verso mais à frente, 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Eu quero dizer para vocês que o autor desta carta é Pedro. Pedro andou com Jesus e Pedro se lembra dos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 12, 43 a 45, Jesus utiliza a mesma expressão que Pedro reproduz aqui, porque Pedro puxou na memória. Quando um espírito é expulso, um espírito maligno de uma pessoa, e essa pessoa não preenche a casa com o Espírito de Deus, ele volta e traz 7 espíritos piores e torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. É a mesma expressão que está aqui em 2 Pedro. Em qualquer texto do Novo Testamento vocês verão isso. Aquela pessoa foi livre da contaminação do espírito maligno, mas ela foi salva? Não. Voltou 7 espíritos piores. Ser livre das contaminações pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo pode implicar que uma pessoa, ela, conhecendo o Senhor Jesus Cristo e a sua mensagem, no campo não salvífico, mas uma pessoa que passa a frequentar a comunidade, a igreja, ela abandona algum comportamento. Mas evidencia-se depois, na prática desses comportamentos posteriormente, que ela não foi salva de verdade. Pedro puxou na memória, e se ele utilizou essa expressão é porque ele tinha em mente pessoas que, à semelhança do ensinamento de Jesus, também não tinham sido salvas, tinham sido limpas externamente, mas continuavam vazias por dentro. Por isso que ele utilizou a mesma expressão de Jesus, porque é a mesma situação. O último estado se torna pior do que o primeiro. Tanto é que, para fechar agora a minha fala, ele diz que aconteceu o adágio verdadeiro, certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O cão não deixou de ser cão. E a porca foi só lavada por fora, mas ela não virou ovelha. Tá? Quando a porca volta para a lama e o cão volta para o seu vômito, isso aponta que a natureza interna dele jamais foi mudada, não houve regeneração, não houve novo nascimento. E o texto de 2 Pedro 2 fala que esses falsos mestres nunca, jamais foram salvos, porque se tivessem sido salvos, jamais pereceriam. Ok, eu gostaria de pedir uma salva de palmas, pessoal. Como falei, acerca do Rodin, também, se vocês quiserem um assunto mais detalhado das argumentações do pastor Luiz Rodin, vocês podem adquirir o livro, está com a esposa dele, a esposa do Titino. O livro do tanta coisa anotada aqui que minha mente não pode ser. O livro do pastor Titilo está nas mãos da esposa. O livro do pastor Titilo está com sua esposa, Jamais Perecerão, pela editora Verbo Publicações. Se você quiser se aprofundar mais, você pode adquirir, e também tem outras obras à disposição. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui, as argumentações dos dois, e agora a gente vai passar para as perguntas e respostas. Então você vai preparando, se você tiver interesse, o Anderson vai estar ali à sua disposição. Mas enquanto vocês vão procurando aí, eu gostaria também de fazer uma pergunta para os dois. Eu tinha até separado a pergunta que eu queria fazer para os dois. Então vou ser rápido as perguntas, cada um vai ter 1 minuto e aí para comentar, enquanto vocês vão sinalizando ao Anderson a pergunta que vocês querem fazer. A primeira pergunta vai para o Rodin. Rodin, é o seguinte: uma das bases do Evangelho, apesar de teologicamente não ser concordado por todo mundo na história, mas uma das bases do Evangelho é a doutrina da substituição penal, né? Segundo a doutrina da substituição penal, dada a depravação total, o homem não pode salvar-se por si mesmo.
Então Jesus Cristo, como viveu perfeitamente na terra, os méritos dele substituem os nossos méritos e a culpa, os nossos deméritos, passam para Cristo. Uma vez que Cristo nos substituiu penalmente, pagou a nossa culpa, pagou a nossa dívida no sentido metafórico, a possibilidade da perda de salvação implica que essa dívida pode ser despaga, digamos assim? Muito boa pergunta. A substituição penal, como a gente falou um pouco, é a questão de você não poder pagar a sua dívida. É a questão que às vezes eu uso. Você tem 1 bilhão para pagar uma dívida? Você tem uma dívida de 1 bilhão, você não tem 1 bilhão. Alguém aqui tem 1 bilhão? Não. Então, alguém chega lá e paga para você. Só que a expiação, ela é proporcional a todos e efetiva aos que creem. Nós vamos ver que a salvação é uma proposta. E aí nós vamos encontrar isso em Romanos 3, 25 e 26. E nós vamos encontrar isso em Efésios 1, 9. Agora é o seguinte, essa pessoa que vem agora a viver o pagamento dessa dívida, logicamente tudo que gera de bom o pagamento dessa dívida, ela vai se cortar, ela vai se colocar para fora daquilo que foi gerado pelo pagamento da sua dívida. No caso, a própria salvação. É isso que ela vai se colocar para fora. Ela tem que estar acabando, então ela vai se colocar para fora. Não é que a dívida foi despaga, é que ela saiu do benefício da dívida. E eu precisaria de alguns exemplos aqui, mas continua? Ah, então tá bom. Não, eu concluí dentro do possível, dentro do tempo, né? Tá. Ok, você ia terminar a frase, você terminar a frase, não tem a frase. É porque eu precisaria de exemplos aqui. Não, tudo bem. Deu pra entender você vamos lá. Você quer responder? Você quer comentar? O comentário é que se Cristo pagou a nossa dívida na cruz, ela está paga. E se ela está paga, está paga. Agora, é interessante, eu quero só fazer menção ao texto de Colossenses 2, já que fala desse pagamento e da apropriação desse benefício. Olha o que Colossenses diz, um texto que muitas vezes nos passa despercebido. Colossenses 2, versículo de número... vamos ver... Versículo número 12 em diante, Colossenses 2:12 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Quando o crente crê em Jesus Cristo, não são perdoados somente os pecados até o momento que ele aceita Jesus. Todos os nossos pecados, aqui ó, todo mundo que está aqui, todos os pecados, desde o primeiro ao último, já foi perdoado por Jesus. Então, se foi perdoado, se foi substituído na cruz, não tem como dessubstituir. Vamos lá. Agora eu vou perguntar ao Titilo. Titilo, na teologia americana a gente trabalha com um conceito que não é tão popularizado aqui no Brasil, que é chamado de soteriologia da sorte. Que é um conceito que a gente precisa trabalhar no sentido de que, dado uma certa posição, calvinismo, arianismo, por aí vai, você não teria como saber que você é salvo. Geralmente essa é uma objeção postada por teístas abertos, e que se você não tem como saber que você é salvo, muito provavelmente aquela tua doutrina não é o suficiente para te dar uma garantia de cristianismo. O senhor, pelo que eu entendi, tanto no seu livro quanto no discurso aqui, inclusive você até mencionou isso, é que o cristão ele poderia até perder a salvação, mas ele jamais vai perder isso. Então, existe uma possibilidade de você perder a salvação, e a fé salvífica, ela é perseverante até o fim. Hoje, eu não sei como vai estar a minha vida no fim, eu não sei se eu vou perseverar até o fim, porque eu não conheço o futuro. Então, hoje, logicamente, eu não teria como saber se eu sou salvo. Então, qual é a diferença da tua posição para dele? Ok. Veja bem, primeira coisa a dizer aqui é que há uma diferença entre aqueles que creem na possibilidade de apostasia e os que não creem, de fato. Aqueles que creem podem ter a certeza presente da salvação. Estou certo, seguro que eu estou salvo. Só que não podem ter a certeza futura, porque não sabe se amanhã vai estar salvo ou não, se vai apostatar ou não. O que crê na segurança eterna, ele pode ter a certeza que está salvo hoje
e pelo testemunho bíblico que está eternamente salvo. Ele sabe que amanhã ele também estará certo de sua salvação e estará salvo, se a sua certeza não for uma certeza, uma falsa certeza. Mas que nós podemos ter essa certeza, João diz, ele escreve, é o objetivo da carta dele, da primeira carta, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Talvez os leitores de João nem tivessem naquele momento a certeza da vida eterna, mas essa certeza pode, de fato, ser tida pela pessoa, porque João escreveu com o objetivo de que eles soubessem que eles têm a vida eterna. E nós sabemos que nós temos essa certeza, que João escreveu com esse objetivo, por causa do testemunho da palavra. Nós cremos em Jesus e a palavra diz que os que creem estão salvos, e por causa do testemunho interno do Espírito Santo também. Você quer comentar? Eu gostaria de comentar, quando o Tito ele fala sobre todos os nossos pecados estão perdoados. Não. Ah, tá. Então, desculpa. Então, posso. Vamos lá. A pergunta é o seguinte: sobre a questão de você ter uma certeza. Sobre você ter uma certeza, o que acontece? Você vai ter uma certeza enquanto você anda em conformidade com o corpo. O corpo de Cristo é um organismo. E todo organismo, e você como membro do corpo, você tem que funcionar de acordo com o corpo. Robert Stein trabalha muito bem isso no livro Eleitos no Filho. O que acontece? O cristão, ele tem a sua natureza transformada? Sim. Ele é regenerado? Sim. Só que acontece o seguinte, ele vai ter que viver como tal. Isso não é salvação por obra, isso é obediência. Jesus disse em João 14 que aquele que me ama verdadeiramente cumpre os meus mandamentos e nós faremos morada nele. Então, quando você vem a viver em conformidade com o organismo da igreja, a igreja santa, invisível, então você tem a certeza da sua salvação. E não porque simplesmente você tem. E não estou dizendo que é isso que ele diz, só estou trabalhando em cima da doutrina. Ok, Anderson, você já pegou a primeira pergunta? Ok. Para quem você vai perguntar e qual é a pergunta? Eu tenho duas perguntas interrelacionadas, tá? Ok. Para o pastor Rodan. A primeira é o seguinte: se eu entendi corretamente, o pastor colocou que a apostasia não se caracteriza necessariamente por uma condição moral, mas sim pela negação de uma doutrina essencial do Evangelho. Então eu pergunto: manter-me ortodoxo é suficiente para eu manter a minha salvação independente da minha condição moral? E segundo, quais elementos têm que estar presentes para se configurar de fato uma apostasia? Por que eu pergunto isso? Bom, dando um exemplo, vamos supor que aqui nesse debate tenha havido um pastor ariano que adira a heresia ariana, e eu, por ignorância, seja convencido, né, do arianismo e saia daqui crente que Jesus não é Deus consubstancial com o Pai, é um Deus criado inferior. Eu sou um herege nesse momento, eu acredito numa heresia nesse momento, eu estou negando uma doutrina essencial do Evangelho. Eu saio daqui, sou atropelado e morro, eu perdi minha salvação? Vamos lá. A questão da santificação, a conduta, ela conta. A questão é que a questão da conduta você pode ser restaurado. John Owen, no seu livro Apostasia do Evangelho, página 136, no seu livro, ele fala sobre aquele que vive fora de uma vida de santificação, mesmo já tendo crido, e ele pode se perder sua salvação, vamos assim usar a palavra popular. Por quê? Ele viveu fora da santificação e morreu assim, ele morre como apóstata. Ele ainda está vivo, ele pode ser restaurado. É a diferença. A apostasia é uma negação dos pontos que eu falei anteriormente. Por exemplo, se você vem ao arianismo, se você nega que Jesus ele era Deus como Pai e não diferente, você nega que ele é Deus como Pai, você está implicando na questão salvífica inteira. Por quê? Você vai implicar em dois deuses, você vai implicar que um foi realmente Deus que encarnou, mas um Deus menor. Isso vai desmoronar, resumindo, todo o sistema soteriológico bíblico, né? A gente tem que ser um pouco mais resumido, entendeu? Por causa do tempo, vai dar 9 horas e tem outras pessoas que vão querer comentar, mas você pode continuar a conversa com ele, né, futuramente em particular. Você quer comentar? O que eu não
não entendi, quando você falou que a questão moral conta, né? Eu acho que... Sem arrependimento. Sem arrependimento. Tá. Porque, na minha posição, eu entendo que o crente verdadeiro, ele pode, ocasionalmente, ter lapsos morais, mas ele vai permanecer na fé. E não quer dizer que ele, por algum momento, não possa questionar uma doutrina fundamental. Ele não vai permanecer naquele erro doutrinário. O Espírito há de levá-lo ao entendimento correto. Próxima pergunta? De quem é? Para o pastor Rodan, aqui a minha questão é o seguinte: a apostasia ser irreversível. Minha pergunta é se alguém não pode abandonar a fé agora, mas depois voltar a crer. Então você está equiparando a blasfêmia no Espírito Santo, que é um pecado sem perdão. Então a apostasia também seria algo sem perdão, não é reversível, né? Então, o que acontece? Se a gente olhar Hebreus 6, do 6 a 4, eu fiz uma análise aqui exegética que não dá tempo de explicar tudo. Mas o que acontece? É aquela pessoa que viveu, que experimentou as bênçãos futuras, as promessas das bênçãos futuras, experimentou o dom do Espírito, que é a salvação, e um dia ele falou: isso aqui é mentira. Ele viveu tudo e falou que era mentira. Aí eu comparo, não exatamente, mas similar à questão de Lúcifer, né, Satanás, enfim, chama como quiser, com os anjos caídos. Ele viu, ele conheceu Deus, viu toda a glória de Deus, e no momento ele se revolta contra. Claro que de uma forma diferente, mas é porque então a graça já foi derramada. E não é uma pessoa descrente que nunca creu, é uma pessoa crente que viveu tudo aquilo, viveu a presença de Deus dentro dela. Eu já falei, isso tudo aqui é mentira. Então aqui eu explico o porquê que essa pessoa não pode ser. Ela falou que o Espírito Santo é uma mentira, que é parecido com a questão da ação do Espírito Santo lá, que é chamado de blasfêmia do Espírito Santo. Na próxima, eu gostaria de saber se alguém tem uma pergunta para o Titilo, porque o Rodolfo já respondeu 2 vezes, tá? Mas você quer comentar, né? Um minuto. Primeiro, eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não é cometido por cristãos, por salvos. Jesus se referiu à blasfêmia contra o Espírito Santo aos fariseus, aos religiosos que o denegriram, né? Segundo, quando você falou o Espírito Santo é uma mentira, a pessoa dizendo isso, só há de se saber se de fato ele falou isso conscientemente ou se ele não tem consciência do... Não, durante a coisa sempre eu coloquei que ele mudar de pé, ele virar um islâmico. Virar a chave mesmo. Virar a chave. E no caso de Hebreus 6, o texto tem em foco, embora alguns defensores da segurança eterna, vamos dizer que ali não são crentes, o texto tem em foco pessoas crentes sim. E aí, perderam a salvação ou não? Eu aguardo que vocês me façam essa pergunta, mas o foco de Hebreus 6 é cristão, é crente salvo. Blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ser cometido por alguém que nunca foi salvo por Jesus, tanto é que os fariseus que foram confrontados por Jesus na questão deste pecado. Ok. Alguém tem uma pergunta para o pastor Tiago Titilo? O pastor Tiago, eu gostaria de saber, o eleito, mesmo se ele cair na gandaia, mesmo assim será salvo? Eu quero pergunta assim, curto e grosso, vamos lá. Vamos supor que o pastor acabou o culto, recebeu um convite para ir para a balada. Veja bem, meu irmão, o eleito, o salvo em Jesus Cristo, ele não tem prazer nessas coisas. Eu cito de novo 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se o indivíduo vive largado, ele não nasceu de novo, ele não experimentou a salvação de Jesus Cristo. Aí se cumpre o que João diz lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, tinham permanecido conosco. Uma pessoa que vive fora dos padrões, abaixo dos padrões de santidade que a Bíblia requer, nós devemos questionar se essa pessoa experimentou verdadeiramente a salvação ou não. Eu entendo que se a pessoa experimentou a salvação, o prazer dela está em Deus e na lei do Senhor. Você quer comentar? Sim. Só esclarecer que você que não disse isso, quando eu falei que é semelhante ao blasfêmia com o Espírito Santo, não é que eu estava dizendo que era. Então, olha só, a questão de pecado momentâneo e uma prática são coisas diferentes.
Quando nós chegamos a uma questão, a pessoa foi e caiu naquele pecado, ela vem a se arrepender. Por quê? Porque há uma necessidade de arrependimento. Se ela vier se arrepender, ela está agora com o seu pecado perdoado e não será julgado por isso. Então o que acontece? Agora, uma pessoa que ela vem a ficar nessa prática, e ela acaba terminando a sua vida sem um arrependimento, é uma coisa distinta daquele momento ali. Porque cair na gandaia a gente não tem prazer, mas se a gente perguntar, nós não temos prazer no nosso espírito, mas a carne sim, de mentir, de xingar ou qualquer outro tipo de pecado. Mas podemos cair num pecado desse. Agora a prática é uma coisa distinta, e aí se o cara vive na prática e morre desse jeito assim, aí eu concordo com ele, pode ser visto como errado diante de Deus. No caso, ele pode cair na gandaia, mas se ele permanecer na gandaia, ele perde a salvação. Pode ser cair na gandaia, a coisa é ficar na gandaia. Não está liberado. Aí o justo juiz vai julgar. O ideal é você não cair na gandaia. Esquece esse negócio. Vigia! Anderson, e aí? Boa noite. Eu queria uma pergunta que eu não entendi. Ele perguntou ali, né, que numa palestra, num debate como esse, pro Titilo. Ele perguntou pro Rodan, mas eu vou perguntar pro Titilo. Ele tinha colocado, né, que se viesse um outro pregador com uma situação de ariano e tal, não sei o que, ele se fosse convencido dessa situação e saísse e morresse, ele perderia a salvação? Eu não entendi se foi respondido ou se não foi. Me parece que na visão do Rodan, como foi um pecado doutrinário, teológico, um abandono, mesmo que momentâneo ali, e ele morre naquele estado, ele teria perdido a salvação. Então, ok. Eu entendi que na visão do Rodan, sim, né, porque me parece que foi um pecado teológico, doutrinário, um abandono de um fundamento da fé cristã. Na minha visão, se o indivíduo morre nessa situação, fica muito difícil para a gente exercer qualquer tipo de juízo, né? A gente estaria se assentando num lugar que não é nosso. Eu posso dizer que se o pecado permanece, dá prova de que o indivíduo nunca foi um crente verdadeiro, porque a fé não foi solidificada, ela extraviou. Agora, se foi argumentos que o convenceram no momento, mas ele foi salvo, o Espírito o reconduzirá à salvação. De maneira que, se esse indivíduo for salvo, eu custo a crer que Deus permitiria que ele morresse nesse estado antes de conduzi-lo ao arrependimento desse erro de heresia teológica. Tá? O que acontece? Essa pessoa, se ela creu realmente no seu coração do arianismo ou qualquer outra heresia, nós vamos ter que entender o seguinte. Eu vou pegar o exemplo de Israel. Israel, muitas das vezes ele foi levado a fazer o que era errado diante de Deus pelos seus líderes. Mas Deus nunca poupou o povo. Ele derramava o juízo sobre os líderes que instruíram e o povo que seguiu. Então é a questão, nós estamos falando de uma pessoa que nunca teve acesso à Bíblia, nós estamos falando de uma pessoa que não sabe ler, ela vai acreditar no que qualquer um falar. Pelo menos ela é mais propícia a isso. Porque se eu falar para você, a Bíblia diz isso, só não tem Bíblia, só não sabe ler, que não é o caso, mas é uma situação. Agora nós falamos de uma realidade Brasil, nós temos que ver a realidade. Se essa pessoa creu realmente no arianismo e morreu nessa situação, ela vai ser julgada pelo que ela creu. Jesus, ele fala que você vai ser julgado pela sua crença ou pela sua incredulidade. A incredulidade no caso de não crer no verdadeiro evangelho, né? Eu vejo dessa maneira. Anderson? Boa noite, rapaz. Carlos Fabiano, Jornal da Ban. Queria fazer só uma pergunta para os dois. Como então que deve ser a caminhada, a postura, a vida do crente na visão de cada um? Com medo, tranquilo, como que deveria ser? Em obediência e amor. Não no julgo, não no chicote, mas em amor a Deus. A nossa obediência deve ser movida pelo amor, primeiro o amor de Deus e depois o nosso por Ele.
Então, uma vida que nós obedecemos a palavra, que nós oramos, que nós vivemos como cristão, que nós temos uma piedade, que nós vivemos em comunhão, eu acho que seria um resumo. Vamos viver tranquilo? Vamos viver tranquilo, porque, como vamos ver, nada externo tem força para te obrigar a sair do Evangelho. É você que vai se render ou não, dentro da minha visão, né? É assim. Então, mas resumindo, é uma vida de obediência em amor, em voluntariedade, um servo voluntário. Eu quero ser teu servo, porque tu me resgatou. Então, eu veria dessa maneira, mas tranquilidade. Me permita, Carlos, ler um trecho do meu livro que fala sobre isso, né? Eu mencionei aqui a questão de pessoas, na prática pastoral a gente tem isso, que chegam atormentadas diante de você, julgando que cometeram um pecado imperdoável contra o Espírito, ou que perderam a salvação, e por aí vai, né? Aí uma abordagem pastoral comum é mostrar que se a pessoa é acometida por esses temores, ela não chegou a esse ponto, porque quem de fato não tem o temor de Deus é que vai cometer esse tipo de pecado, né? Mas aí eu continuo dizendo assim, essa orientação nem sempre resolve o problema, pois a pessoa pode conjecturar. Não cheguei a esse ponto hoje, mas e se eu chegar um dia? A segurança do crente não deve estar em sua capacidade de manter-se salvo, mas no Salvador sobre quem a fé é colocada. Aqueles que reconhecem a doutrina da segurança eterna gozam de uma paz que os que a negam não experimentam. O medo e a insegurança na inconstante gangorra das emoções atribulam crentes que sabem estar salvos hoje, mas não podem saber se permanecerão amanhã. Mas o perfeito amor, diz João, lança fora todo medo. Aqueles que temem perder a salvação acabam não desfrutando melhor do relacionamento que poderiam ter com Deus. Por isso João explica o propósito da sua carta. Eu vos escrevi para saber que tem a vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. O apóstolo não escreve apenas para que seus destinatários saibam que possuem a vida eterna, mas para que saibam que a vida que possuem é eterna, jamais poderá acabar. Eu acho difícil uma pessoa, por mais que viva em santidade, não viver com a interrogação na cabeça de hoje eu vivo em santidade, mas será que eu viverei sempre em santidade? Eu posso afirmar que o Espírito mudou a minha natureza de maneira que eu buscarei sempre a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E isso enche o meu coração de gozo e alegria. Mais uma pergunta? Boa noite. A minha pergunta é para o Titílio. Foi falado anteriormente a respeito do cão, que continua sendo cão, o porco continua sendo porco. Após o encontro real com Cristo, nessa analogia, o cão deixa de ser cão? A minha pergunta-chave é: após o cristão verdadeiramente aceitar a Cristo, a ponte é quebrada, ele não pode mais voltar para trás. E se em algum momento vai contra a questão de arbítrio? Ótima pergunta, eu estava ansiando por ela, né? O livre-arbítrio é tolhido. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Então ele deixa realmente a entender que a natureza da pessoa é absolutamente transformada, é uma natureza nova, renovada. O que não acontece no caso de 2 Pedro em relação ao cão e à porca, né? Agora, essa nova natureza tem poder para voltar atrás? Do ponto de vista filosófico, tem. O ser humano é livre para aceitar ou rejeitar a salvação. Em Cristo ele é mais livre ainda, né? A questão é, ele vai optar por isso? A resposta bíblica é não. Aquele que experimentou o amor de Cristo, nada mais nesse mundo pode satisfazê-lo senão o próprio amor de Cristo. Titilo tem ótimos livros, eu tenho alguns, compro os deles juntos com o meu. Mas o que acontece? Aí tem um livro que eu não li todo, mas folhei algumas partes, que é a eleição condicional, que fala sobre a condição da fé, onde você acaba sendo liberto para poder responder. Agora, eu acho estranho uma posição que você parece que você perde essa liberdade pós-crer. Entendeu? Então, o que acontece?
em Atos 6 são separados diáconos. E são ditos que esses diáconos são cheios do Espírito Santo. E o que acontece quando a gente vai ver lá, vai ver Nicolau. Nicolau, ele é atribuído a ele aquele que difundiu a doutrina dos Nicolaitas. E em Apocalipse 2. Segundo Charles Serrier, na Bíblia Anotada Expandida, ele vai dizer que, de acordo com os patriarcas da igreja, os pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos, quem difundiu isso aqui foi exatamente esse Nicolau que foi escolhido por ser cheio do Espírito Santo para ser diácono. Então você vê que ele dá uma retrocedida aí. Somos teólogos. Próxima pergunta. Boa noite. Só uma coisa, Anderson, tem mais quantas perguntas ainda? Uma? Duas, né? Ok, já vai dar 9h15 agora, né? Então é melhor a gente encerrar por aqui, porque vai ficar muito tarde. Três, né? 3 perguntas. Então, qualquer coisa você dialoga com o autor depois aqui, aí vocês ficam com ele até meia-noite. Aí, vamos lá, próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Marcelo Victor. Eu vou pegar o texto de 1 Coríntios 5, né? E ele diz assim: de toda parte se ouve comentários de que há impureza entre vós, uma espécie de moralidade que não se observa nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. E aí no versículo 5, no versículo 4 ele vai dizer assim: ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, Paulo falando, diante da presença do poder do nosso Senhor Jesus, entreguem esses homens a Satanás, para que a carne dessas pessoas sejam destruídas, mas o espírito seja salvo no dia do Senhor. Foi falado sobre questão de desvio moral, né, apostasia e tal, né, das doutrinas básicas. Mas aqui tem um ponto interessante aqui nesse texto, que diz que tem um verbo aqui, manter. Ou seja, manter relações. Então não é aquele negócio, cometeu, teve um desvio, está dizendo aqui manter. E Paulo é bem claro que ele diz, para que no final o espírito seja salvo. Então, pergunta para quem? Os dois estão comentando. Na realidade é o seguinte, porque ele estava falando, ele perguntou, ele falou assim: o cara escutou aqui uma palavra, foi embora daqui, foi atropelado, morreu. Né? Só que eu tenho um outro texto aqui, o texto bíblico está dizendo a questão do seguinte: Paulo é bem categórico, fala que ele mantém relações sexuais com a mulher do seu pai. Então deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está pegando um caso aqui que a pessoa não teve um desvio, mas ela estava mantendo uma prática moral. Não, estou pegando um texo bíblico que está dizendo. Então, a pergunta é o seguinte: mesmo mantendo a prática do pecado, Paulo está afirmando aqui, eu não estou lendo aqui no 5, ele diz que no final, para que no final o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então a pergunta para os dois é: como é que a gente resolve essa questão aqui? Perde ou não perde? Porque acontece, a gente falou aqui sobre, porque o primeiro eles começaram falando assim, ele começou lá no início, quando ele deu 10 minutos, né, o pastor falou a respeito de desvio moral. Então é para comentar isso. Aí acontece, aí foi o moral. Depois falou assim, mas pode ter a questão da apostasia. Nesse caso aqui está dizendo de manter, não é nem que foi momentâneo, nem momento, não está dizendo aqui que voltou, aí ele se arrependeu, voltou para o convívio da igreja. Não, Paulo está dizendo aqui, para que seja morto, destruído, para que no final, no dia do Senhor, o espírito seja salvo. Vai lá, resolve essa data também. Vamos lá, eu estava achando aqui, procurando aqui a referência, não achei. Mas, primeiro, é interessante que você diz que mantém. Agora, manter pode ser por um período ou pode ser por um período não contado. Interessante, e eu quero destacar, que ele fala para ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, me parece que a expectativa de Paulo é que este rapaz, por mais imoral que tenha agido por um tempo, ele vai retornar porque é um salvo. A proposta é que o espírito seja salvo. Essa é a confiança de Paulo. E tem um texto na segunda carta de Coríntios, que eu não lembro a referência, que fala até para o seu indivíduo ser tomado de excessiva tristeza. Ele menciona essa expressão, falando
para ele ser acolhido. Aquele que pecou será acolhido para não ser tomado de excessiva tristeza, e a maioria dos intérpretes concorda que é o caso desta pessoa que foi excluída da igreja e ser entregue a Satanás, é ser excluído da igreja, onde não está na comunhão dos santos, está entregue a todos os problemas que o mundo traz, mas com o objetivo desses problemas levá-lo à reflexão e ao arrependimento, e ele ser salvo no dia do Senhor, o que 2 Coríntios confirma que foi a reconciliação desta pessoa. E o senhor, Rodolfo, o que o senhor ia dizer? Eu penso numa situação muito prática, é uma questão prática de igreja, e nós vamos ver que é o seguinte: depois Paulo, na segunda carta, ele manda buscar esse homem e colocá-lo novamente no convívio da igreja. Entregá-lo a Satanás, por alguns é visto que pode ser muito bem que, como essa pessoa foi deixada, vamos dizer assim, de lado, ela é uma pessoa que ela estava nessa prática e ela não quis se arrepender. Isso chegou ao conhecimento da igreja. Ela foi, então, pelo que Paulo fala em outros lugares, ela foi repreendida pelos presbíteros, foi repreendida diante da igreja, não quis. Então ele fala o seguinte: você quer ficar assim? Então deixa o sujeito lá, e ele vai padecer por algumas situações, e para ver que se dentro dessas situações ele perceba que é muito melhor andar com Deus do que sem Deus, e que aí ele possa vir a ser salvo. Não estou negando a visão de Paulo, como o Tilo falou muito bem, que esse sujeito, ele pode sim ser restaurado, ele pode vir se arrepender, tanto que aqui na segunda carta, Paulo deve ter visto alguma coisa e falou: vamos atrás do fulano. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Fábio. A minha pergunta é para o pastor Tiago, né? Sobre, se eu entendi a respeito daquele texto de Hebreus 6, você disse que ia falar sobre a questão do cair, se seria perda de salvação ou não. Para você comentar a passagem de Hebreus 6, né? Outra batata, você resolveu. Vamos lá, vamos para Hebreus 6. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que a expressão do verso 6, é claro que a pessoa foi salva. Alguns que defendem a segurança da salvação vão dizer: não, o indivíduo não era salvo. Pô, eles provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, são descrições que apontam para o indivíduo salvo. Mas o verbo traduzido por e caíram, caíram, ele pode ser adequadamente traduzido por se caíram, porque para pessoas está no particípio adverbial denotando condição. Então, o autor de Hebreus ele está usando um argumento retórico conhecido como reductio absurdum, né? Tanto é que no verso 9 ele vai dizer: ainda que falamos desta maneira. Não quer dizer que essas pessoas chegaram à via de fato, mas aquilo era um argumento retórico para mostrar que a proposta judaizante da justificação pelas obras, para a qual estavam alguns inclinados, conduziria a um absurdo, porque se eles caíssem, seria necessário um Cristo vir novamente à Terra, nascer de novo de uma virgem, morrer na cruz do Calvário, e isso seria impossível. Então, embora um indivíduo possa cair, o texto do verso 9 vai dizer claramente: mas quanto a vós eu espero as coisas relacionadas à salvação. Ele levanta uma hipótese para mostrar o absurdo do pensamento judaizante, utilizando o reductio absurdum como modelo retórico na sua fala. Eu concordo com o Tilo quando falo tendo decaído o parapersontas. Realmente cair para fora e o particípio pode ser condicional. Está descrevido no meu livro também. Pode ser condicional, porque eu vejo o seguinte: se tendo decaído, como ele coloca o se, é verdade, se, porque se tendo decaído, se o sujeito tendo decaído, ele não poderá ser restaurado. Eu vejo como uma possibilidade real, sim. Eu queria aqui um texto que eu não cheguei a citar, mas eu acho que entra em acordo aqui, que é 1 Coríntios 15, 1 e 2. Diz assim: ora, eu vos lembro, irmãos, que o Evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste, no qual perseverades, e pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou anunciei, senão é que credes em vão. Porque ele fala assim: se você perseverar, ele está falando, você tem que perseverar.
Mas ele vai dizendo o seguinte: vós sois salvos se conservar o Evangelho conforme eu tenho vos passado, senão você está crendo em vão. Vamos lá, última pergunta, tá bom? Meu professor, mas ele não vai tirar ponto meu não. A pergunta que eu queria fazer para o senhor o ser humano já nasce condenado? E aonde fica, como o senhor podia me explicar, como Jesus disse que quem quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo? Como que implica a obediência na salvação e se o ser humano já nasce condenado? Seria essa questão. Se condenado se entende sob a ira de Deus, todo mundo nasce sob a ira de Deus, porque nasce em pecado. Agora, se condenado é destinado ao inferno, aí, neste caso, eu entendo que a graça de Deus ela se manifesta a todos os homens, trazendo salvação, como Paulo diz a Tito, no capítulo 2, verso 11, proporcionando essa possibilidade de salvação. Agora, a segunda questão que ele perguntou, essa foi a primeira, condenado, a segunda... a questão de levar a cruz e tal. Nisso eu acredito que a minha visão e a do Roldan são semelhantes, porque eu entendo que o verdadeiro crente, ele vai viver uma vida de santidade. O Roldan entende que o verdadeiro crente deve viver uma vida de santidade, se não viver perde a salvação. Eu entendo que essa fé salvífica é perseverante, então inevitavelmente ele vai viver uma vida santa com algum lapso ocasional, mas é a vida de renúncia. Contudo, nós não somos salvos por essa renúncia, por esse carregar a cruz e por essas obras. Nós somos salvos para carregar a cruz e para fazer boas obras. As obras não estão na base da salvação, elas são evidência, são consequência de alguém que verdadeiramente foi salvo e teve a sua natureza transformada, fazendo então aquilo que agrada a Deus. Quem fala muito bem sobre, o livro trata muito bem sobre essa questão antes e se você está condenado, predestinado já irresistivelmente ou não, ou a questão do pecado, é um chamado a dupla predestinação, ao contrário ao caso de Deus. Não está os dois rodando. Mas o que acontece? Então, o que acontece? O Tio falou um negócio muito interessante. A base da nossa salvação não é obra. É a graça, nós somos salvos pela obra, não por... nós somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele falou algo certo, que o cristão, ele vai ter o desejo de fazer boas obras. Nós fazemos boas obras não para ser salvos, mas porque somos salvos. Eu entendo uma questão, dessa questão, olha só, aquele que quiser me seguir, o homem só pode querer depois que ele é capacitado para tal, ação prévia da graça. Então alguém, ele veio a graça, ele aceitou o Evangelho, aceitou a Cristo e ele passou a seguir. E ele vai ter que negar a si mesmo durante a sua vida. Eu vejo uma questão, capacitado pela graça, essa pessoa perseverar, não irresistivelmente, mas bem capacitado para tal. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Eu estou muito feliz por Deus ter realizado esse meu sonho de organizar esses encontros para nós dialogarmos e discutirmos essas questões teológicas pertinentes e que influenciam na nossa vida prática, né? A gente está falando de salvação, de fé perseverante, então isso influencia em nós. Então, muito obrigado. Espero em Deus que, se for da vontade dele, outros eventos desses possam ser, com outros assuntos possam ser continuados. Então eu agradeço a presença de todos. O Anderson quer dar uns recados aqui à igreja, então agradeço. Vamos encerrar essa parte do debate e uma salva de palmas aos nossos debates.